E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física, dando sequência ao estudo de circuitos magnéticos. No vídeo anterior, vimos que a densidade volumétrica de energia magnética é dada pelo produto escalar do campo auxiliar H pelo vetor campo magnético dB. Se retirarmos do interior da bobina toroidal o material ferromagnético e fizermos nesta região vácuo, conforme vimos em vídeos anteriores, o campo auxiliar H se relaciona com o campo magnético B através da razão ilustrada. Sendo assim, a densidade volumétrica de energia magnética é igual a 1 sobre μ0, que multiplica o produto escalar do vetor B pelo vetor dB. Integrando agora ambos os membros dessa igualdade, o lado esquerdo vai nos fornecer simplesmente a densidade volumétrica de energia magnética, o seu valor total. E isso é igual a 1 sobre μ0, que multiplica a integral de B vezes dB, pois, obviamente, o vetor campo magnético B e o vetor dB possuem a mesma direção e sentido. Consequentemente, esse produto escalar nos fornece simplesmente o produto B vezes dB. Resolvendo a integral do lado direito, através da regra do expoente, vemos que a densidade volumétrica de energia magnética é igual a B elevado ao quadrado sobre 2 μ0, como era de se esperar. Voltando agora a nossa atenção para a bobina toroidal com o material ferromagnético em seu interior, vemos que a expressão du igual ao produto escalar do vetor H pelo vetor dB possui uma interpretação geométrica. Observe o quadro. Ao invés de traçar o ciclo de esterese representando como a magnetização M do material varia com o campo auxiliar H, conforme vimos em vídeos anteriores, eu posso traçar o ciclo de esterese representando como o campo magnético B varia em função do campo auxiliar H, em que μ, conforme vimos em vídeos anteriores, depende não só do material, mas também de toda a sua história anterior. Analisando o gráfico, vemos que o produto H vezes dB corresponde à área do retângulo em destaque. Note que essa área, independentemente da região analisada no interior do ciclo de esterese, é sempre positiva, pois o produto escalar do vetor H pelo vetor dB é sempre maior do que zero, pois esses vetores possuem sempre a mesma direção e sentido. Sendo assim, ao calcular a integral de HdB ao longo do caminho fechado C, delimitado pelo ciclo de esterese, você estará calculando a área do ciclo, que, conforme acabamos de ver, corresponde à energia total correspondente fornecida ao sistema durante o ciclo. Energia que, conforme vimos em vídeos anteriores, é dissipada através de correntes de Foucault e ondas sonoras, convertendo-se em energia térmica e, portanto, aquecendo o material em questão. Logo, a área do ciclo corresponde à perda de energia por esterese, que queremos minimizar, por exemplo, em um transformador. É por isso que utilizamos como núcleo de transformadores o ferro doce, pois neste caso a área do ciclo de esterese é menor, a área é mais achatada conforme vimos anteriormente, reduzindo a perda de energia por esterese. Além disso, o ferro doce deve ser laminado para reduzir a perda de energia através das correntes de Foucault. Vamos agora recuperar a lei de Ampère para o campo auxiliar H
que vai nos auxiliar na definição de força magnetomotriz. Observe o quadro. A força magnetomotriz, representada pela letra M, escrita desta forma, é definida pela circulação do campo auxiliar H através de um circuito fechado C. Note que ela é definida em função do campo auxiliar H e não do campo magnético B. Retornando agora à situação do toroide ferromagnético, conforme vimos no vídeo anterior, a circulação do campo auxiliar H ao longo do circuito fechado C é dado por N grande vezes I, que é igual a 2π Rzinho vezes o campo auxiliar H, em que 2π Rzinho corresponde ao comprimento médio do toroide ferromagnético em questão. Recordando agora que o fluxo magnético através da área de seção transversal de uma espira é dado pelo produto B vezes S, nós vamos obter a seguinte expressão. O campo magnético B eu vou substituir por μ vezes o campo auxiliar H. Tudo isso multiplicando a área de seção transversal S da espira em questão. A área S eu vou escrever como S vezes L dividido por L. Observe agora essa igualdade. O produto H vezes L, que aqui se encontra, representa nesta situação a força magnetomotriz. Logo, o fluxo magnético por espira é igual a μ vezes S sobre L, que multiplica H vezes L. H vezes L eu vou substituir pela força magnetomotriz. Consequentemente, eu posso escrever a força magnetomotriz como sendo o produto da relutância magnética do toroide ferromagnético, representado pela letra R, escrito dessa forma, vezes o fluxo magnético por espira, representado por φ1. Comparando essas duas expressões, vemos que a relutância magnética do toroide ferromagnético é dado pelo comprimento médio do toroide dividido pela permeabilidade magnética do material ferromagnético vezes a área de seção transversal S. Muito bem? Observe a definição de força magnetomotriz e as expressões obtidas a partir daí na situação do toroide ferromagnético. Através delas, vemos que a gente consegue construir uma analogia com o estudo de circuitos elétricos. Para fazer isso, eu vou arrumar um espacinho no quadro, já estou de volta. Dando sequência, observe, portanto, a analogia construída no quadro. Em um circuito elétrico, aparece a condutividade elétrica sigma. Em um circuito magnético, aparece a permeabilidade magnética μ. Em um circuito elétrico, se estabelece uma corrente elétrica de intensidade I, dada pelo fluxo do vetor densidade de corrente elétrica. Em um circuito magnético, se estabelece um fluxo magnético por espira, calculado a partir do fluxo do vetor campo magnético. Em um circuito elétrico, a força eletromotriz é definida pela circulação do campo elétrico ao longo do circuito fechado C. Em um circuito magnético, a força magnetomotriz é definida pela circulação do campo auxiliar H ao longo de um circuito fechado C. Em um circuito elétrico, aparece a resistência elétrica. Em um circuito magnético, a relutância magnética. Em um circuito elétrico, vemos a presença do vetor densidade de corrente. Em um circuito magnético, temos a presença do vetor
campo magnético. Embora tais analogias auxiliem e muito o estudo de circuitos magnéticos, elas constituem, na verdade, uma boa aproximação. Por exemplo, em um circuito elétrico, quando você analisa um fio que compõe um circuito elétrico, as dimensões da área de seção transversal do fio são muito menores do que o comprimento do próprio fio, o que não acontece geralmente para um circuito magnético. Desta forma, ao empregar essa expressão no cálculo da relutância magnética de um circuito magnético com área de seção transversal variável, você estará calculando um valor aproximado da relutância magnética do circuito magnético em questão. Além do fato do produto da força magnetomotriz pelo fluxo magnético por espira não representar a taxa de dissipação de energia. Com isso, eu encerro este vídeo. No próximo, nós vamos continuar o estudo de circuitos magnéticos aplicando tais conceitos. Até a próxima!